Vamos começar aqui falando um pouco sobre a questão das nossas fontes de alimentação, as fontes de alimentação que temos nos nossos computadores de mesa aí, e também os carregadores, que é as nossas fontes dos notebooks. Pessoal, no caso, a gente recebe uma energia que vem da tomada, que é uma corrente alternada. Ela vai receber lá, no caso, os seus 110 ou 220 volts através da nossa tomada, e ele vai chegar até a nossa fonte de alimentação, que vai transformar em corrente contínua, tá? Essas aqui são as fontes que utilizam nos computadores de mesa. A gente vai ter diversas marcas e de diversas potências, tá? Neles aqui você vai ter, no caso, uma conexão de 24 pinos, tá? E esse 24 pinos vai fazer a alimentação dos setores da placa, o setor de 5 volts, 3 volts e etc. E ele também tem um pino aqui, no caso um cabo, que a gente chama de 4 pinos, tá? Que é para alimentação do nosso processador, tá? Muitas pessoas chamam, no caso, o computador de mesa de CPU, mas o CPU é o núcleo principal do processador. Então, em algumas placas vocês vão ver escrito, ou até na própria fonte, CPU aqui no cabinho, que é, no caso, a alimentação do nosso processador, tá? E essa aqui é uma fonte mais simples. Aqui do lado vai ter todas as especificações dela. Essa aqui é uma fonte de 200 watts. Essa aqui é uma fonte aqui, no caso, de 500 watts. E a gente vai ter, no caso, depende do que você for utilizar na máquina. Porque quando você tiver um computador mais potente, você vai precisar, no caso, ter uma fonte melhor, tá? Essa aqui, por mais que tenha mais watts, não é uma grande fonte, essa fonte aqui, certo? Ela realmente ali já é uma fonte de entrada. Então, se você for ter um computador com placa de vídeo mais potente, com processadores mais potentes, o ideal é você comprar as fontes mais adequadas para isso, que geralmente aí de 600, 750 watts, e dependendo questão de marca, que é muito importante, ver se ela tem as certificações delas, 80 Plus, PSC ativo. Então a gente precisa realmente ter algumas coisas que a gente vai estar passando para vocês, certo? Mas basicamente isso aqui que vai mandar energia para o nosso computador. Então quem não conhece a fonte de alimentação, seriam essas peças do nosso computador de mesa, tá? Sempre tenha, se você no caso for começar a realizar reparos, uma fonte de teste, tá? Uma fonte simples e uma fonte já, no caso, já gamer. Por quê? A fonte simples, ela no caso que ela vai ter esse 24 pinos que eu passei para vocês e o 4 pinos aqui de alimentação para a máquina poder ligar. E ela vai ter outros cabos de alimentação dos periféricos, que a gente vai poder ligar HD, SSD, leitor de CD, enfim, qualquer periférico que tenha no computador. Só que essas fontes simples, elas não têm a conexão para a placa de vídeo, tá? Que é a nossa PCI Express. Então, nas fontes mais robustas, você pode analisar se ele, no caso, ele vai ter esse cabo para você, no caso, poder ligar. Que ele vai ter, no caso, o cabo do CPU, que eu expliquei para vocês, e o cabo, no caso, da nossa placa de vídeo, tá? Então, é bem importante, porque se você comprar uma placa de vídeo e ela ter essa conexão PCI Express, e você da sua fonte não tiver essa conexão, a sua placa de vídeo ela não vai funcionar, certo? Mesmo você encaixando ele tudo belezinha, não vai funcionar. Então está aqui a nossa parte de alimentação da nossa fonte, tá? E depois nós entramos na parte dos carregadores, tá? No caso, esse aqui é um carregador do notebook HP, tá? Então vocês acompanhem qual que é a marca, no caso do carregador. E aqui no próprio carregador a gente vai ter todas as voltagens, qual que é a voltagem e a amperagem. É bem importante vocês acompanharem. Por exemplo, se ele lá tiver 19 volts, 20 volts, 19.5 volts, e na frente vai ter a sua amperagem. Ah, ele é 3.42 ampere, porque depois a gente vai mostrar no curso como utilizar a nossa fonte de bancada. Então, para realizar principalmente os reparos de placa, é bem importante a gente ter, no caso, utilizar, no caso, a tensão e a amperagem correta, ok? Aqui temos, no caso, um carregador universal. Muitas pessoas utilizam porque você consegue mudar a voltagem. Porém, esse carregador aqui a gente não indica, tá, pessoal? Porque ela não tem proteção. Então, assim, ela queima muito fácil. Então, isso aqui é um risco para o seu notebook. Se você for ligar para fazer um teste no notebook do seu cliente e às vezes ele
a placa do seu cliente tiver um curto-circuito, às vezes ele não vai segurar isso, porque uma fonte boa, geralmente, ela por segurança, ela vai desligar. E agora essa fonte pode ser que ela, no caso, danifique o seu equipamento. Como a segurança dela é baixa, a gente não indica. O ideal mesmo é, no caso, fazer os testes com a fonte de bancada, tá? Então a alimentação do nosso notebook, a gente utiliza o carregador do notebook, onde ele vai transformar nossa corrente alternada em contínua, e no caso do nosso computador de mesa, são as fontes que a gente acabou de mostrar, correto? A gente precisa disso para fornecer energia para a máquina. Sem as fontes, não chega energia e a máquina nunca vai ligar, ok?